Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Neste final de ano, como sempre, nós estamos trazendo as lideranças gaúchas. É uma série que se faz com aqueles que têm incumbência de liderar poderes aqui no Rio Grande do Sul ou mesmo instituições. E hoje nós temos aqui, analisando o passado, o presente e o futuro do nosso Rio Grande do Sul e do nosso país, o Procurador-Geral do nosso Estado, Dr. Fabiano Dalazen. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Paulo Sérgio, uma satisfação pela oportunidade que a gente tem de conversar e de debater tantos temas tão atuais e tão importantes para o futuro do nosso Estado e da nossa população gaúcha. Bom, o senhor assumiu em junho passado, foi isso, né? Isso, dia 10 de junho. Dia 10. Está com 6 meses à testa do Ministério Público, mas o senhor tem outros... 2 anos. 2 anos como subprocurador de Justiça. Isso. Quer dizer, já tem uma trajetória no topo da carreira, vamos dizer assim, né? E para tanto o senhor deve ter enfrentado tantas barras como todos nós enfrentamos, mas lá, ocupando uma cadeira tão importante no Ministério Público, as coisas são muito diferentes de nós que estamos aqui na planície. E nós um pouco mais porque... somos o elo de ligação entre os senhores e a sociedade. E eu acho que dentro dessa questão do elo é exatamente o que nós queremos ouvir do senhor. O que representou estes 6 meses e os outros 6 meses deste ano, lhe levando do cargo de subprocurador a Procurador-Geral de Justiça? Bom, 2017 foi um ano, está sendo um ano, não terminou ainda, né? Bastante complexo em todos os aspectos. E o Ministério Público tem assumido aí, tanto em nível nacional quanto em nível estadual, um papel cada vez maior, seja no enfrentamento de alguns problemas graves que afligem a nossa sociedade, seja no atendimento às demandas cada vez maiores e mais recorrentes por parte da população. Eu tenho uma trajetória no Ministério Público muito de trabalho na ponta, como promotor de justiça, principalmente na área criminal, hoje uma área tão debatida por conta dos vários e graves problemas de segurança pública, né? Mas efetivamente, você está no comando da instituição, muda o perfil porque você traz a responsabilidade de gerir administrativamente, de permitir os meios e o estabelecimento da política institucional em que os promotores de justiça e os procuradores de justiça vão desempenhar lá na ponta. Então, cresce essa tarefa, cresce essa visão, cresce a necessidade de interlocução, né, o que é essencial. E nós estamos procurando, já como subprocurador-geral, e na época o procurador-geral era o Dr. Marcelo Lemos Dornelles, que continua comigo, hoje como sub, eu sou o procurador-geral, nós estamos tentando aí fazer um trabalho muito forte a partir de um planejamento estratégico que fizemos no Ministério Público, diagnosticando quais as áreas em que a população exige e pede uma atuação mais efetiva, mais forte do Ministério Público, que não diferem na prática, daquelas áreas em que a população exige uma atuação do poder público como um todo. E isso é muito importante. Nós, a partir do diagnóstico que tivemos, vimos lá basicamente 5 áreas principais: segurança pública, educação de qualidade, saúde, proteção social e sustentabilidade. Se você fizer essa pesquisa, talvez, em qualquer local do nosso estado ou até mesmo do Brasil, essas prioridades, pelo menos segurança, saúde e educação, elas vão aparecer. Hoje inverteu o papel. Você falou em educação em primeiro, hoje a segurança está em primeiro lugar. Mas elas acabam sendo prioridades. Tal a violência porque passa a sociedade hoje. É verdade. E isso mostra uma coisa importante. E aí é o segundo ponto onde a gente tem tentado conduzir a instituição, Paulo Sérgio. O cidadão hoje, ele não admite mais, em relação ao poder público, aquele jogo de empurra. Ou seja, o cidadão hoje tem uma demanda, e essa demanda não adianta ele chegar num determinado órgão público, num determinado poder, e aquele poder dizer, olha, isso não é comigo, eu tenho uma parcela, mas essa parcela não é comigo, encaminha para o outro, acerta para lá. Há uma necessidade de resolutividade.
E como nenhum órgão, nenhuma instituição pública tem o poder de interferir definitivamente para resolver todos os problemas de segurança, todos os problemas de educação, todos os problemas de saúde, nós temos que desburocratizar esse contato entre as instituições e buscar uma atuação interinstitucional na solução dos problemas para que se tenha efetividade. O cidadão não quer saber hoje se foi o município, se foi o governo do estado, se foi o governo federal, se foi o promotor, se foi o juiz que resolveu o problema. Ele quer poder sair na rua e não ser assaltado. Ele quer poder ir no posto e ter o atendimento médico para o seu filho. Ele quer poder ter a creche ou a pré-escola para deixar a sua criança, o seu bebê, para poder trabalhar com qualidade. Então, nós temos cada vez mais que nos despirmos, digamos assim, das vaidades institucionais e estabelecermos em todas as áreas as parcerias necessárias para alcançar o resultado. E nós estamos caminhando com vários projetos dentro de um planejamento e estamos avançando muito. Dou um exemplo, você falava segurança pública. Hoje, disparado, um dos maiores reclamos. Não há hoje quem possa sair na rua e dizer, olha, dessa bala eu não vou morrer, né? Porque o risco... Viver é uma questão de sorte hoje. O risco é muito grande. E nós, como Ministério Público, temos uma parcela de responsabilidade nisso, assim como todos os demais órgãos. Nós estamos trabalhando, veja bem, fizemos um projeto junto com a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, hoje muito bem dirigida pelo delegado Emerson Vente, sua equipe, que tem dado um upgrade através de um planejamento de forma muito grande na questão da lavagem de dinheiro. Nós estamos enfrentando as facções criminosas que dominavam e que dominam ainda boa parte da criminalidade violenta do Estado através da questão patrimonial. Estabelecida uma delegacia de lavagem de dinheiro, nós estabelecemos um projeto piloto com promotores atuando naqueles trabalhos relativos às facções que vêm da polícia desde o início, ou seja, aquela investigação conta com a discussão, com o trabalho de delegados, de promotores desde o início. Quando ele vem, aquela prova vem para o Poder Judiciário, o promotor já vem com aquele material todo trabalhado e, inclusive, o acompanhamento perante o tribunal de um procurador de justiça. Então, tem um trabalho com início, meio e fim. Nós já temos mais de 30 trabalhos aí e nós estamos vendo o resultado, com o desbaratamento de facções, de chefes de facções, dentro e fora dos presídios, ou seja, vários resultados aí de enfrentamento das facções criminosas. É assim que nós temos que enfrentar a criminalidade. Cada um cumprindo o seu papel, sim, mas de uma forma concatenada, de uma forma combinada a se produzir resultados. O senhor vê que, ao natural, o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Fabiano Dalazen, iniciou falando em segurança. Nós não combinamos nada, ele iniciou com o tema segurança, tal a precariedade da nossa segurança no Estado. E que é uma demanda que vem ano após ano se agravando. E, obviamente, a sociedade passa a procurar a sua tábua de salvação. E o Ministério Público, a par de ter recebido uma missão pela Constituição de 88 e desempenhar bem esse papel, por outro lado, o Ministério Público invariavelmente é cobrado e muitas vezes até se torna um vilão da história. E todos, muitas vezes, né, eu não estou generalizando, mas quase todas as pessoas, não, o Ministério Público não faz nada, o Ministério Público não atua, então passa a ser o vilão de uma história que tem que ser contada por toda a sociedade. Então eu quero, abstraindo um pouco esse tema da segurança, que nós vamos voltar a ele, entrar na questão do desenvolvimento, dos desembaraços burocráticos, dos licenciamentos, das autorizações. Então, se fala na questão do meio ambiente, dos alvarás, PPCIs de incêndio, enfim, tudo isto, para quem não faz corretamente ou para quem não autoriza, né, não, o Ministério Público não quer, não deixa, e sequer menciona a lei, passa por cima da lei e passa a ser o Ministério Público o vilão da história. Até que ponto o Ministério Público impede o desenvolvimento, criando exigências complementares à lei e que impedem, muitas vezes, uma pessoa de instalar a sua própria empresa? Isso ocorre e em que medida ocorre? Não. Eu sou bastante enfático nisso, porque a gente enfrenta
O senhor sabe que isso acontece. Muitas críticas. Agora... Tudo é o Ministério Público. É muito fácil de você descortinar quando essa crítica é justa ou é injusta. E essa é uma crítica injusta. Ou seja, muitas vezes, há o entrave a uma determinada licença. Muitas vezes há uma exigência legal a uma determinada autorização. Que ninguém fala em lei, né? As pessoas, não, parece que é o ente que é o culpado, e não a lei. E aí aquele ente que é, digamos assim, o responsável pelo licenciamento, pela autorização, sabendo que ele vai conceder o que está sendo postulada, uma autorização, uma licença, sem o preenchimento daqueles requisitos que são estabelecidos pela lei, ou até mesmo por um decreto daquele ente, muitas vezes é o executivo, a própria prefeitura, uma determinada secretaria, diz, não, eu até poderia conceder, desde que o Ministério Público concorde que eu conceda sem esse requisito legal, sem o preenchimento disso. É evidente que se já estivesse dentro da legalidade, com todos os requisitos estabelecidos pela lei preenchidos, ele não precisaria perguntar ao Ministério Público. Ele concederia a licença, porque não teria o que se validar. Ele vai previamente buscar, digamos assim, um alvará, um respaldo para a concessão de uma licença ou de algo fora dos ditames que estão estabelecidos nas leis. Nós até podemos concordar e estabelecer uma discussão acerca das exigências legais, se elas são demasiadas ou não. Sim, porque ninguém luta para mudar a lei. Exatamente. As pessoas tentam mudar a cabeça de quem tem que cumprir a lei. E aí, Paulo Sérgio, eu acho que tu tocas num ponto muito importante. Nós temos feito vários eventos, principalmente com prefeitos municipais, com gestores públicos, em que sempre se diz, poxa vida, o Ministério Público muitas vezes quer governar o município, o Ministério Público me cobra a implementação de uma determinada política pública, de tantas vagas na escola, de tantas vagas no hospital, de tantas circunstâncias que eu não tenho condições de cumprir nem recursos. O grande ponto hoje que nós encontramos é o seguinte... Nós, Ministério Público, temos uma obrigação de fiscalizar a lei, certo? Quando uma determinada política pública vira uma lei que impõe aquela política pública, que estabelece prazos, muitas vezes se faz uma determinada legislação federal, dizendo, olha, até o ano de 2018, até o ano de 2019 tem que ter tantas vagas, tem que ter tanto de saneamento, tem que ter tanto de tal política pública. Uma vez estabelecido isso, que não é o Ministério Público que estabelece na lei, o cidadão que eventualmente tem o direito ao acesso àquela política pública vai chegar lá e bater na porta do promotor e dizer, doutor, aqui nós temos uma lei que diz que eu tenho esse direito, é ou não é? É, e o senhor não é pago para me cobrar? E aí o promotor vai fazer a cobrança. E muitas vezes o prefeito diz, poxa vida, com boa dose de razão, me transferem uma responsabilidade, mas não me dão a respectiva fonte de custeio. Essa responsabilidade não foi transferida pelo Ministério Público. O que nós não podemos é mais permitir que sejam feitas transferências de responsabilidades aos municípios sem a respectiva fonte de custeio. Mas isso quem está fazendo é o poder político, não é o Ministério Público. Quando a coisa vem para o Ministério Público é porque aquilo já foi estabelecido e o que nós estamos cobrando é aquilo que está implementado na legislação. Mesmo assim, nós estamos trabalhando muito fortemente numa orientação. Sexta-feira passada, dia 1º, nós fizemos um grande evento junto com a FAMURS, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, trazendo o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aqui na nossa sede, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral do Estado, as procuradorias dos municípios, para tentar construir um diálogo, estabelecer critérios, estabelecer, digamos assim, cronogramas, no sentido de que os municípios possam atender aquelas políticas públicas dentro de um determinado e de um razoável prazo de implementação, para não ser algo, digamos assim, insensível, para não ser uma exigência draconiana, muitas vezes estabelecido na lei. Mas no momento que uma política pública se transforma em lei, nós temos que cobrá-la. Nós temos que cobrá-la. Estamos trabalhando para ajeitar a forma de fazer essa cobrança para que ela seja efetiva mesmo. Nós não queremos punir o prefeito por punir, não queremos inviabilizar o município, pelo contrário. Pois aí muitas vezes a questão do acesso. Tem prefeitos que têm um temor reverencial ao juiz, ao promotor, ao conselheiro do Tribunal de Contas, para fazer essa administração preventiva. O promotor está acessível a isso ou ele só exerce o papel
de fiscalizador da sociedade mediante acionamento, ou ele pode fazer essa prevenção? O prefeito pode procurar um promotor e diz, olha, doutor, eu estou com esse problema e quero agir dessa maneira. Eu estou agindo certo ou errado. Pode ser feito isso? Pode fazer, e nós estamos, inclusive, trabalhando junto com os promotores para que muitas vezes os promotores provoquem isso. A verdade, sabe, Paulo Sérgio, eu acho que isso é muito importante. Eu repito muitas vezes isso. Nós criamos uma série de mecanismos burocráticos e de controle por conta de uma época não tão distante em que bastava para um prefeito, por exemplo, a vontade política e a decisão política de realizar uma obra. Eu vou construir aqui um posto de saúde, eu vou construir um prédio novo, eu vou construir uma escola nova, eu vou implementar tal política. Era fruto de um voluntarismo e bastava que você, digamos assim, buscasse uma autorização junto à Câmara de Vereadores, onde muitas vezes você tinha a maioria e você executava. A falta de planejamento nessas obras, a falta de planejamento nessas políticas levou muitas vezes a um grande desperdício do dinheiro público. Para não falar muitas vezes em desvios que nós sabíamos que ocorriam. O que acabou acontecendo? Acabou se criando todo um sistema de controle muito complexo, de tal forma que hoje um prefeito, na implementação de uma política pública, na realização de uma obra, se ele não planejar muito adequadamente, a vontade política passa a ser um componente só. Ele vai ter que ter um planejamento muito firme, desde o início até o final. E incluir nesse planejamento um sistema de transparência e de diálogo com os órgãos de fiscalização, justamente para impedir que os órgãos de fiscalização, eventualmente pela ausência de transparência ou por alguma dúvida criada, às vezes até maliciosamente por uma oposição ou por alguém descontente, venha trancar aquela obra. Então é muito comum... chega lá uma determinada denúncia sobre uma obra que está sendo realizada. Se o promotor não tem um acesso a um sistema de transparência, se não houve uma conversa prévia sobre aquilo, a primeira coisa é você instaurar um expediente, enviar um ofício, pronto. Todo mundo tira a mão e aquele negócio acaba parando e trancando na burocracia. Então, é muito importante... O que chega antes pode ser feito, vamos dizer assim, ou buscado uma solução preventiva. Agora, se chegar depois do acontecido, aí... Preventivamente. Eu digo o seguinte, ó, hoje, eu estava numa reunião com o secretário de Educação, o secretário Ronald. Tá? E dentre as pautas, ele nos colocou lá que eles estão fazendo alguns remanejamentos, porque a população escolar, que era até 2 anos de 1,5 milhão de alunos... hoje está em torno de 900 mil. Questão educação, eu vou entrar daqui a pouco com o senhor, até porque o tema é importante. O CREMERS está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. Este objetivo visa avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e os serviços de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Entrando na questão da educação, o Ministério Público, por exemplo, está vendo que a sociedade está sendo prejudicada agora com essa greve dos professores. Os alunos querem estudar, grande parte dos professores querem trabalhar. No entanto, uma greve que se fala, idealizada pela minoria, ela acaba impedindo que isso aconteça e a sociedade extremamente prejudicada, especialmente as crianças. O Ministério Público pode tomar alguma ação efetiva a respeito disso? E tem sido acionado por entidades, por exemplo, a Federação? O Ministério Público tem sido acionado, na verdade, quando ocorrem essas situações, digamos assim, por ambos os lados. De um lado, aqueles que entendem que o governo não atende uma pauta mínima... Eu não estou nem entrando no mérito da correção dos professores e vem reivindicar. Exato. Daquelas reivindicações. Eu estou falando do efeito da greve na sociedade. Quanto ao efeito... Era só para tentar chegar nessa questão. Não tem problema, com liberdade. Seja, você tem essa demanda. Daqui a pouco vão pensar que eu... Claro. Eu estou achando que os professores estão ganhando bem, que não precisam protestar, não é isso. Não, mas assim, chegam aquelas demandas pelo lado dos grevistas e também chegam as demandas dos pais, dos alunos que querem estudar e que podem ser prejudicados. De que forma nós estamos atuando, principalmente numa greve como a que está ocorrendo, né? Hoje ainda nós tivemos algumas reuniões com o secretário de Educação para garantir, isso sim, principalmente assim,
o calendário de retomada das aulas, não se pode dizer que não vai ter prejuízo, o prejuízo já é evidente, e especialmente para aqueles que estão terminando o terceiro ano, para garantir que haja uma certificação, porque aí também não teria tempo para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer um outro curso, de ter uma documentação que comprove a conclusão. Então, atuar de forma que a gente possa minimizar para os alunos os efeitos e buscar, sempre que possível, uma mediação para esse encaminhamento. Tem vezes que é possível. Nós tivemos um trabalho bastante exitoso, por exemplo, no ano passado, naquela questão das invasões das escolas, né? Em que até determinado momento se acabou ajuizando ações, fazendo a desocupação de escolas. Tivemos uma atuação depois naquela invasão que teve da Secretaria de Segurança, que foi um episódio lamentável também. Então, nós tentamos compatibilizar, mas principalmente garantir que o aluno depois tenha a recuperação devida do seu ano letivo ou daquele conteúdo e não seja prejudicado. Nessa linha que a gente tem atuado. Tá certo. E o remanejo, por exemplo, os professores grevistas não querem esse remanejo. E como é que atua o Ministério Público para proteger aqueles professores que entendem que possam ser remanejados, que possam ser deslocados, e os alunos que têm direito a ter a sua educação e a sua aula? Pode recorrer, por exemplo, à Brigada Militar para garantir? Pode, uma vez estabelecido. E é isso que eu disse o seguinte, nós conversamos também com o secretário, o que é importante? Que nós tenhamos muitas vezes a informação prévia, o critério técnico que move uma determinada ação, para que isso não seja transformado simplesmente numa panfletagem política. Então, a gente tem procurado na questão do remanejo também atuar caso a caso, atuar de uma forma centrada, principalmente orientados por critérios técnicos. E para isso a importância de que a gente tenha informação da motivação da forma como está sendo feito. Então, a princípio se respeita a opção administrativa, vamos fazer cumprir para que ninguém seja prejudicado e, eventualmente, quando aqueles motivos pontualmente num ou no outro local não se mostrarem adequados ou suficientes, vamos tentar negociar com a Secretaria da Educação para rever ou tentar adequar de uma forma que atenda melhor ao interesse da educação e também do Estado. Bom, a mesma coisa nós levamos agora para o trânsito, né? Que também trânsito se trata de segurança, as pessoas estão morrendo a rodo. Se somar as mortes no trânsito e na violência urbana, nós estamos matando mais que a guerra da Síria, mais que matou o Estado Islâmico, né? Uma loucura que está acontecendo. Agora, esse atentado que as ruas de Porto Alegre, as estradas do Rio Grande do Sul, tem alguma coisa o Ministério Público para fazer, no sentido, por exemplo, de Porto Alegre, de obrigar o gestor público a corrigir isto aí que leva a pessoa a correr riscos de vida? Hoje a moda é o risco de morte, né, nas estradas. É possível o Ministério Público ser acionado para isso? Nós, nem só acionado, nós trabalhamos em todas as frentes. Como eu te digo assim, tanto o trânsito como outros, não há uma única solução. Tá? Eu acho que são várias. Né? Uma delas é tu ter efetivamente um rigorismo maior na aplicação daquelas infrações, especialmente na questão da criminalidade, embriaguez ao volante, prática de rachas, que são situações que sempre nos expõem. Isso já diminuiu bastante. E que causam tragédias, verdadeiras tragédias que geram uma comoção muito forte. O que não acaba não gerando uma comoção muito forte, salvo quando você soma o número, é justamente aquele acidente do dia a dia, por causa de um buraco, por causa de uma rua mal colocada, por causa de uma sinalização mal feita, por causa de uma falta de planejamento. Né? E aí, realmente, nós temos que, hoje nós temos aqui 3 promotorias que cuidam da questão, mas daí como um todo, do urbanismo, né? Que é uma questão que de um tempo para cá adquire grande importância, ou seja, a urbanidade, todas as questões urbanísticas da cidade tratadas de uma forma coletiva para obrigar o gestor público a atendê-las. E adianta obrigar o gestor público? Por exemplo, a questão da mendicidade nas ruas. A mendicidade é uma coisa e a ocupação do espaço público é outra, né? E a ocupação do espaço público, se fala que é um direito do cidadão ocupar o espaço público e tal. Hoje eu passei no local ali na João Pessoa, esquina Verão Soares, e fiquei abismado com o que vi ali. Ocuparam toda aquela área do lado do posto de gasolina. Ali instalou uma verdadeira favela ali, encostada na parede de um prédio que está desocupado.
É triste ver isso. Mas cada vez que se fala em desocupar o gestor público, a Prefeitura de Porto Alegre diz, o Ministério Público não deixa mexer nas pessoas. Não é verdadeiro. Não é então, verdadeiro. É o que eu estou dizendo, às vezes o Ministério Público se torna vilão. O senhor está aqui justamente para esclarecer isso. Estamos numa época muito sensível, até de Natal. A própria política pública que tinha a questão do abrigamento dessas pessoas sofreu, por várias razões, inclusive econômicas, mas sofreu um corte sensível de investimentos nessa parte aqui em Porto Alegre. Né? Eu não me recordo o nome, o aluguel social, o encaminhamento que tinha, teve um corte, se pode justificar, inclusive os salários estão atrasados, não é essa a questão, mas o fato é que você tem que ter uma política pública eficiente para retirada. Aí nós voltamos naquele ponto que eu te dizia. Eu posso até, num determinado momento, colocar a ação lá em disponibilizar recursos, mas eu tenho que aí, muitas vezes, tentar construir um contexto. O Ministério Público tem trabalhado. Agora, não é verdadeiro uma alegação simplista de não, o Ministério Público não deixa mexer nessas pessoas. Não corresponde à realidade. E para mexer nessas pessoas, claro que estou dizendo, nós estamos na época de Natal, nem é por ser época de Natal, uma época de sensibilidade que mexe com todos nós, do ponto de vista familiar, afetivo, enfim. É triste mesmo, é realmente triste. Ninguém quer ver as pessoas nessa situação. E grande parte dessas pessoas, se tu fores elas, não querem sair dali. Elas estão satisfeitas com esse tipo de... Por várias questões, alguns problemas psiquiátricos, droga... Acabaram com os leitos psiquiátricos. Então, tudo isso gera o enfraquecimento, volto a dizer, dessas políticas, acaba desembocando numa situação, que é uma situação, assim, concordo em número, gênero e grau contigo, é uma situação realmente... ruim, difícil. Você entra ali em símbolos de Porto Alegre, como ali o viaduto da Borges, ali o que acontece ali realmente choca. Então, assim, eu tenho cobrado. Não, e a gente pensa, trabalho. Até poderia ser um de nós ali. Nós tivemos sorte de termos nascido melhor, com mais condições, enfim, e de não estarmos ali. Mas poderia ser um de nós. Ali é questão de formação, não, é questão de origem. A origem levou as pessoas a essa situação. Então, quem é que é responsável por isso? É a sociedade como um todo, né? E os maus gestores que nós tivemos nestes anos todos que levaram as pessoas a se degradarem. Esta que é a verdade. É que passou lá atrás e vai passando, ano após ano. E vai agravando. E é uma bola de neve. Há mais de 20 anos atrás, eu dizia, olha, Porto Alegre vai se tornar o Rio de Janeiro em termos de segurança. E está muito próximo. Eu acho que está até pior. O que está se mostrando em termos de facções e de enfrentamento aí está muito próximo. Então eu volto, nós temos cada vez mais que trabalhar com a questão da... Claro que temos que fazer muitos ajustes, mas nós temos que trabalhar com a questão da gestão nessas políticas, porque senão cada vez mais nós vamos agravar. Não pode ser mais do improviso, no voluntarismo. No ímpeto, na vontade de fazer, no decisionismo, na vontade pessoal. Exato. Eu acho que, de sã consciência, eu não posso imaginar que as pessoas não tenham vontade de resolver isso. Pode não ter a força necessária para resolver, uma vontade. Mas seria uma desumanidade, né, isso. Desde a questão da educação até a questão das estradas, das ruas, enfim, de tudo, do atendimento médico nos hospitais. Mas tem que ter a gestão e tem que ter digamos assim, a competência também para fazer. Né? E a fiscalização, que é importante. Aí é o papel do Ministério Público nisso aí. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso, está sempre transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Em 2018, conte com um verdadeiro parceiro. Vamos juntos fazer o ano novo ser inesquecível. Unicred, mais valor para você. Vinho para todas as ocasiões, inclusive no verão. Antes de ir curtir as férias, passe na Vinhos do Mundo e garanta os melhores vinhos e espumantes para brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo, você encontra mais de 1000 rótulos nacionais importados. Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, Alípio César, 203 e Getúlio Vargas, 1135. Vinhos é Vinhos do Mundo. Bom, o que o senhor pensa dos acontecimentos nacionais,
de tudo que passou o Janot, porque o Janot também, lá pelas tantas, virou o vilão da história. O Janot era o perseguidor de inocentes, de parlamentares que foram eleitos pelo voto, foram elevados ao cargo pela força popular, pela vontade popular. E o bandido da história, o Janot, eu cheguei a dizer, vai chegar um momento que nós vamos ter que prender o Janot e o juiz Moro. Parece que eles são os bandidos nesse país. Tal a falação que acontece em torno de todo esse complexo de corrupção que vive o país. Então, quem passa a fazer justiça, a querer justiça e denunciar irregularidades, acaba se tornando vilão. E as pessoas acreditam ainda. Então vai lá um corrupto desse e diz, não, o Janot está perseguindo. É o Janot, a questão é pessoal. Não é pessoal. Não é pessoal. Ele estava cumprindo o papel dele. Mas eu gostaria de lhe ouvir. O senhor, como um homem do Ministério Público, deve se sentir muito mais sensibilizado do que eu, que não sou do Ministério Público. Ah, com certeza. Tem um velho, Roberto Lira foi um promotor simbólico, pelo que ele representou a todo o Ministério Público brasileiro. E ele dizia, claro que voltado... Quem fala nele é o Lênio. Voltado a uma criminalidade mais romântica, outrora, que dizia o seguinte, que em desespero de causa, ao acusado, quando ele se sente perdido, ele tem um dever, que é tentar desmoralizar o acusador, né? Não tem mais nada para fazer, então tenta desmoralizar o acusador e não se defender da acusação que é feita. Eu acho que, em termos nacionais, o que se mostrou aí foi o que nós tínhamos de pior, né? Ou seja, um conchavo para corromper todas as estruturas no mais alto patamar da República Brasileira, ou seja, atingiu o mais alto nível. Nós temos um presidente da República denunciado duas vezes protegido pelo próprio parlamento, com uma popularidade, e eu acho que isso fala, baixíssima. Então, quer dizer, o próprio sistema está se sustentando por ele, não pela população ou pela popularidade, e tentando criar uma situação para dizer que são os salvadores da pátria porque melhoraram o andamento econômico do país. Por isso que eu dizia, 2018 vai ser um ano emblemático. Tá? Emblemático. Por quê? Porque nós temos uma grande responsabilidade, especialmente por parte do Poder Judiciário brasileiro, de mostrar que ele também pode funcionar nas esferas mais altas do poder político, ou seja, na esfera da primeira instância, chegou a atingir algo que jamais se sonhava que atingir, que são grandes empresários que participavam desses e se valiam desse sistema de corrupção para se alimentar. Agora, quando as investigações atingem com provas muito contundentes, transferências, malas, não só uma, mas várias e várias malas de dinheiro. Uma mala não significa nada. Várias e Nós várias. nos apavoramos com dinheiro na cueca, dinheiro na meia, dinheiro no bolso. A mala virou uma mala só de dinheiro, isso não significa nada. Um apartamento de dinheiro, um avião de dinheiro, como já se viu preso em Brasília. Mas o que falta? Então é isso que eu digo. O Poder Judiciário vai ter que necessariamente enfrentar esse tema. Estruturalmente, a população vai ficar muito ruim se o Poder Judiciário não der uma resposta em nível de Supremo Tribunal e de Superior Tribunal de Justiça, pelo menos parecida com aquela que foi dada em primeira instância em Curitiba. E o segundo ponto é a manifestação dessa insatisfação nas eleições. Qual é o resultado das eleições de 2018? Nós vamos manter esse poder? Nós vamos fazer uma renovação? De que forma vai se dar essa renovação? De que forma vai se dar o financiamento dessas campanhas políticas? O eleitor, na hora de botar seu voto, vai pesquisar como um dos pressupostos se o candidato está envolvido ou não? Continua no país? Qual é o seu sentimento? O meu sentimento é que sim. Sim, é? Isso é o mais triste. O meu sentimento é que sim, porque quando a gente vê, digamos assim, as velhas práticas de negociação de votações, as velhas práticas de negociação de conchavos políticos, é impossível que não esteja se mantendo um esquema financeiro a sustentar isso de novo. Então, me parece que nós temos que
necessariamente aproveitar a oportunidade para limpar esse sistema político e, a partir daí, fazer aquela reforma que precisa ser feita. A reforma política precisa ser feita, a reforma tributária precisa ser feita. Agora, eu não acredito que esse poder político que se encontra hoje no comando vá conseguir fazê-lo. Sabor irresistível, o senhor já deve ter provado. Qualidade que surpreende a todos. Para quem experimenta as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, não deixa mais de utilizar. Eu agora no jogo do Grêmio fiz dar meu churrasquinho e botei a mignon no fogo, botei a calabresa com sabor fantástico e a defumada. Espetaculares as linguiças do frigorífico Castro, lá de Pelotas. Já adquiriu mais para o Mundial, né? Mas é óbvio. Você encontra na rede Zafari uma qualidade que está aí no mercado desde 1960. Eu me lembro quando ia a Pelotas, quando era comentarista esportivo, eu passava sempre na avenida ali, saída de Pelotas, e comprava os meus alimentos Castro. Ali comprava cordeirinho, comprava tudo mais, porque eles não têm só salsichões. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, e o Dr. Gilberto Schwartzman é merecidamente o presidente da Bienal do Mercosul. Vai salvar a Bienal, hein? Mas vamos à doutora Lídia Longinotti, da sua equipe. Fale, doutora Lídia. Boa noite, sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde, faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Obrigado, doutora Lídia Longinotti, com a sua simpatia e os seus conhecimentos aí da equipe do Instituto Oncológico Kaplan. Doutor Fabiano Dalazen, nosso procurador-geral de Justiça, o senhor acredita que terminou ou enfraqueceu a Operação Lava Jato? Eu acho que ela vai continuar, pelo menos de parte do Ministério Público, pelos contatos que nós estamos tendo. Já em 2 ou 3 oportunidades estive em contato com a nova Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel, que... Aliás, eu quero dizer bem da verdade. Eu comecei com certa desconfiança com ela. E hoje eu já tenho plena confiança. As últimas atitudes dela foram perfeitas. Eu não a conhecia, mas em todos os contatos demonstra ser uma mulher preparada, com muita seriedade, e as ações que ela já adotou de enfrentamento de forma muito técnica, buscando separar o que não tem muito fundamento, você arquiva de vez, e aquilo que tem fundamento vamos levar e vamos seguir adiante de uma forma discreta. Eu acho que ela vai surpreender muito o Brasil e eu tenho muita confiança a partir disso no trabalho dela. Já surpreendeu, pode ter certeza. Eu tenho muita confiança no trabalho dela. Acho que de parte do Ministério Público isso vai continuar muito forte. Como eu disse, a minha expectativa é em relação não ao Poder Judiciário, mas à cúpula do Poder Judiciário, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, de que forma ele vai se comportar nisso. Nós já vamos ter um grande teste, e talvez o maior teste de todos seja, Paulo Sérgio, na questão que vão rediscutir a prisão após o julgamento em segunda instância. O retrocesso que está se acenando aí seria, digamos assim, o primeiro golpe muito forte na Operação Lava Jato.
porque isso colocaria em liberdade muita gente que já deveria estar preso e isso permitiria, digamos assim, com que se revisassem as delações, todas essas provas. Então, esse é um ponto fulcral. Nós temos, é um ponto muito importante e que deve, logo no início do ano, vir à tona. E eu espero que não se confirme a tendência que está tendo. Vejam só, num primeiro momento isso aí foi decidido por 7-4, depois virou 6-5 e talvez agora acabe virando 6-5 contra a sociedade. 6-5 pela impunidade. Bom, obviamente, algumas decisões do Supremo Tribunal nos desgostam, alguns enfrentamentos entre os ministros do Superior Tribunal nos surpreendem, nos agridem. E eu sou daqueles que pensam, sou pela transparência, sou pelas liberdades, né? Mas eu acho, vou jogar contra mim aqui, que o televisionamento das sessões do Supremo dividiu o Supremo no antes e no depois. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso, porque as pessoas não sabem usar ou tentam usar para a brilhatura pessoal a câmera de televisão que está lá e o sinal que ela gera para a sociedade. Então, virou um momento de brilhatura, parece que tudo é uma disputa verbal, violenta entre as pessoas. Alguém que aparecer e que mais... a pessoa acha que está perdendo e que tem que ganhar e isso aí realmente acaba destruindo a confiabilidade que se tem. É do presidente da corte, é do chefe da instituição de chamar a responsabilidade e conduzir a situação de acordo com a grandeza que, por exemplo, uma corte como o Supremo Tribunal Federal. É possível o ministro chamar o outro para o duelo, né? Por do esforço físico. O senhor acha que o Rio Grande do Sul, e eu entendo que até aqui as coisas vão bem para nós nesse aspecto de corrupção, porque não temos notícia de corrupção recente. Já tivemos num passado, a média distância, já tivemos corrupção. Mas agora parece que o Rio Grande do Sul está absolutamente tranquilo, né? Isso traz tranquilidade também para o Ministério Público, né? Porque seria muito duro enfrentar a corrupção nacional e enfrentar uma regional. Então, estamos tranquilos aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos, pelo menos em termos assim, da cúpula do nosso poder político, nós não temos tido aí nenhuma notícia, nenhum enfrentamento, que é muito bom nesse sentido, né? Nós temos aí casos de corrupção, muitos em prefeituras, em câmaras de vereadores pelo interior, que nós estamos enfrentando aí pontualmente, mas não parece haver essa corrupção endêmica aí, o que é, digamos assim, já um alívio para a nossa população. Temos outros problemas, tantos com que nos preocupar. Vamos voltar à segurança que eu tinha deixado para que a gente falasse mais tarde. Eu agora até quero saudar a parceria com o Zafari, né? O Zafari vai construir uma extensão do Presídio Central em permuta com a Fundação de Recursos Humanos ali na Praia de Belas, né? Eu acho isso altamente alvissareiro. O senhor acha que hoje a segurança começa pelos presídios? Ou menos vamos parar com aquela justificativa. Não prende porque não tem presídio, né? Solta porque não tem presídio. E as pessoas estão amontoadas, atoladas dentro de uma masmorra, né? Sem a mínima condição humana. Bandido tem que ser tratado assim. Não é verdade. Nós temos que primeiro pensar em recuperar essas pessoas. Do jeito que está, a sociedade está sendo prejudicada porque é a verdadeira escola do aperfeiçoamento do crime. E muitas vezes a pessoa entra lá com pequenos delitos e tal e sai de lá um integrante da facção. Integrante de uma facção. Os presídios hoje são realmente territórios dominados pelas facções, onde se reproduz ali material humano para atuação depois na rua. Então, a intervenção na segurança pública hoje, na situação em que se encontra, ela começa nos presídios. Eu não tenho dúvida disso. A gente pode discutir em tese de segurança, diz, olha, começa pela educação, a médio prazo, concordo com tudo isso, mas nós temos que retomar os presídios e essa retomada implica, em primeiro lugar, nós temos que ter vagas. Não é possível o retrocesso que nós tivemos, muito por culpa do aumento da população carcerária, é verdade. Em 4 anos subiu aí de 27, 28 mil para 36 mil presos, mas não é possível. Qual é a capacidade central? A capacidade 2.200. Quantos nós temos lá?
4.800. É o dobro, mais que o dobro. 4.700 por conta das interdições. Agora, nós não podemos ter de novo o retrocesso de presos em viaturas, presos em delegacias. Isso é ilógico. E além de extremamente perigoso. E além de extremamente perigoso. Então, começa pelos presídios. Nós temos, e aí para tentar ser concreto, o governo tem e nós temos que ajudar, eu tenho dito isso, o governo tem que fazer e o quanto antes conseguir a abertura, e o secretário César Schirmer tem sido muito habilidoso, em que pese todos os entraves, tem que se fazer esse elogio, tem sido muito habilidoso e trabalhado muito nisso. Tem que abrir o presídio de Canoas. Nós temos que usar Canoas como está sendo usado para dar uma alternativa, não deixar que as facções lá dominem. Então, esse encaminhamento de presos que não têm passagem por facções como uma seleção é importante para você dar uma alternativa. Você tem que construir soluções, o método APAC. Agora, outra coisa que é importante nisso, nós não podemos compactuar com o desencarceramento puro e simples como uma solução. Ou seja, tem aí uma política de desencarceramento que é exatamente contrária à construção de presídios e coisa, e isso pode levar a um agravamento, porque agrava a sensação de impunidade. Esse movimento não pode existir. Temos que trabalhar para ter mais presídios, temos que trabalhar para ter alternativas para aqueles que não precisam estar dentro dos presídios, mas não podemos fazer uma política de desencarceramento irresponsável. Bom, por que os nossos promotores que estão espalhados pelo Rio Grande de Deus e por que os juízes não agem como o juiz Johnson lá de Lajeado, que liderou a construção de um presídio e hoje ele é enaltecido em todo o Brasil? Por que isso não acontece? Por que também os senhores, como representantes de um ente público extremamente importante ou de um poder, porque quer queira ou quer não, o Ministério Público está nesse cenário de judiciário brasileiro, por que não se exerce essa liderança? Até nas questões sociais, até na questão da infância, da infância e da juventude, por que não se exerce esse papel? Se exerce, isso também é prevenir. Não, se Tem um exerce... exemplo da juíza de Osório, também fez um trabalho maravilhoso em Osório. Não, mas se exerce... O que eu quero aqui é trazer essas experiências. Como eu trouxe o juiz Johnson aqui várias vezes, essas práticas boas, e tem que ser divulgado, tem que ser mostrado. Mas se exerce, e te digo o seguinte, em todos esses casos aí, se você for ver, o que há é justamente aquilo que eu falava no início. Há uma conjunção de forças da sociedade, está ali junto o promotor, está ali junto o juiz, está ali junto a brigada militar, está ali junto a polícia civil, e alguém organiza isso de forma a que se produza um resultado. Nós temos vários outros exemplos aí, que às vezes acabam parando por exemplo, Palmeira das Missões. Palmeira das Missões, a sociedade lá já reuniu quase toda uma verba para a construção de um presídio. Tu vai emperrando no projeto, aí busca daqui, tenta acertar de lá. Há alguns entraves burocráticos que nós temos que superá-los. Mas eu digo assim, a comunidade como um todo, ela sempre tem ali o promotor, tem o juiz, que na sua grande maioria hoje tem trabalhado com projetos de incentivo, de mobilização social em todas essas áreas. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul, só no Ministério Público, mais de 200 projetos. Em todas aquelas áreas que eu te falei, de segurança pública, saúde, sustentabilidade, proteção social, mais de 200 projetos aí no sentido de melhorar essa situação. Vou dar um exemplo, na tua terra natal, Cachoeira do Sul. Principado de Cachoeira. Cachoeira do Sul, só para te dizer, tinha um dos problemas mais crônicos do Estado, em termos de depósitos de idosos. Nós tínhamos lá mais de 30 casas, mais de 600, em todas elas em situação irregular. Todas, Paulo Sérgio. Porto Alegre mandava idosos e doentes mentais para Cachoeira. Quase, eram 70 e poucos municípios mandavam para aquelas casas, quase todas as irregulares. Nós podíamos simplesmente ter feito o óbvio, entrado com uma ação e trancado todas. Mas o que você vai fazer com as pessoas? Estamos fazendo um trabalho mais de 6 meses, Paulo Sérgio, com uma promotora assim... Quem é a promotora? Diga. A promotora doutora Maristela.
Parabéns, está doutora coordenando Maristela. um projeto com apoio, chamamos Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal, de mapear todos, chamar as famílias, por que estavam lá, alguns até por ordem judicial, para colocar nos processos, obrigar os municípios de origem, Santa Cruz já buscou os seus, ou seja, a assumirem essa responsabilidade e não transformarem lá num depósito. Então, às vezes, são trabalhos que são invisíveis, mas que têm um impacto social. Mas o senhor tem um espaço necessário aqui na Pampa para fazer isso. Muito grande, um impacto social muito grande. Então, eu digo assim, nós temos mais de 200 projetos semelhantes hoje em andamento, aí, coordenados com o Ministério Público, sempre em parceria com outras instituições. Parabéns, então. A doutora Maristela, lá, vamos conhecer esse trabalho dela. Vamos trazê-la aqui no programa. Para a gente mostrar, como traz o Luiz Johnson, outros exemplos desses. Acho que esses exemplos a gente tem que trazer, tem que mostrar. Isso é fundamental, né? Porque tem tanta coisa boa acontecendo, parece que é só o ruim, não é, né? Eu digo assim, Porto Alegre, doutora Sinara tem feito um trabalho assim fantástico na questão de adoções. Ela nos trouxe um número impressionante, Paulo Sérgio. Porto Alegre teve, num determinado momento, mais crianças abrigadas para adoção do que todo o estado do Rio de Janeiro. Se pegar a lei, se a pessoa for olhar a lei, ela não adota uma criança. Ela tem vontade de adotar, as crianças estão ali querendo ser adotadas. Mas ela não conhece. É um inferno. É uma burocracia. Então, tem feito um trabalho fantástico e mais, de conscientização. Porque, por exemplo, assim, as crianças, os bebezinhos, todo mundo quer adotar, essas não ficam. Mas no momento que a criança, às vezes por entrave legal, aquela criança esperava 1, 2, 3 anos. E deixava de ser bebezinho. E aí deixava de ser, e aí perdia a condição de ter uma colocação numa família. E era preciso fazer todo um trabalho para... E ela tem feito um trabalho assim, realmente sensacional nesse sentido, daquelas pessoas que também, aquelas crianças que não têm, para criar uma profissão junto com o MP do Trabalho, junto com a Justiça do Trabalho, para permitir que eles façam estágios nas empresas. Então, só para te dizer por exemplo, várias empresas que foram autuadas por problemas trabalhistas foram chamadas lá e como, digamos assim, a contraprestação era oferecer uma vaga de estágio para essas crianças para ensinar e dar uma profissão. Parabéns. Quer dizer, isso é uma articulação que a gente... Antes de entrarmos no ponto final, eu estou olhando o nosso cenário, ele está aqui, aquela cidade nua, né? Nua e crua, como está Porto Alegre no nosso cenário. A gente fica observando as pichações aqui em Porto Alegre. O que está para ser feito para que se melhore a situação? Porque as pessoas picham, querem quebrar recordes e tal, volta e meia despenca e fica por isso mesmo e continuam pichando. Né? O que dá para ser feito, doutor Fabiano Dalazen, nesse sentido? Nós temos que identificar essas turmas de pichadores e buscar a punição deles. Não tem muito caminho. A questão toda, e há muito para ser feito, né, Paulo Sérgio? É a mesma coisa assim, e a gente tem a consciência disso. Se eles gostam disso. A questão do comércio informal. Vamos botar eles lá no Presídio Central para pintar o Presídio Central. Vamos começar a mandar pintar hospitais, Presídio Central. Fazer... Sim, não precisa botar na cadeia. Você vai fazer, como é que chama o trabalho? Prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. Vai lá e pinta o hospital tal, pinta... Botar no Presídio Central, mesmo. Eles vão adorar pintar o Presídio Central. Hein? É verdade. Não, é verdade. Aí vai terminar com isso. Não é fácil, mas vamos ao ponto final com FCDL e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Procurador-Geral Fabiano Dalazen, nós estamos rumando para o final do programa, falamos sobre temas pesados, né, que é difícil de tratar, especialmente em momentos como este, né, que envolve a cristandade aí com o Natal, né, a gente fica bem mais sensível, mas falamos, falei da cidade nua, né, mas falamos nua e cruamente a respeito das suas convicções, da sua liderança no Ministério Público. Agora vamos falar de coisas boas, né? Como é que o senhor está projetando o ano de 2018? Porque o senhor não vai projetar o ruim, né? Para projetar o que é bom, a gente sabe disso, todos nós queremos projetar o que é bom. Eu acho que nós temos que ser otimistas. Né? O nosso país está passando aí por uma grande transformação. Eu tenho o otimismo e a convicção de que a nossa população vai saber fazer a limpeza que tem que ser feita e separar
a boa política da má política. Espero que não opte por caminhos de radicalismo, que esse seria o pior cenário possível. Eu tenho a convicção que o caminho é institucional, que nós vamos superar. Espero que a economia dê os sinais de recuperação. E, no mais, nós temos aí que continuar trabalhando muito, trabalhando sério para atender a nossa população. Eu espero e tenho a convicção e tenho o otimismo que o ano de 2018 vai ser um ano melhor e tomara seja um ano que simbolize justamente essa mudança que o país tanto precisa para que a gente tenha aí um futuro mais palpável, mais visível, como todos nós desejamos. Quantos procuradores e promotores tem o Estado hoje? 703. 703. E funcionários como um todo? 1.900 e alguma... em torno de perto de 2 mil servidores. Tecnologicamente, o Ministério Público está bem atendido? Nós estamos investindo muito forte na área de tecnologia, na área de inteligência artificial, que me parece que vai ser, digamos assim, o futuro, né? Nós temos na Justiça um grande avanço, que eu espero seja tão logo implementado, que é a questão do processo eletrônico, seja complementada a essa implementação. Vai estar em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. Recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul, que estava bastante atrasado, firmou um convênio com a Justiça Federal para adotar o mesmo sistema, que é um sistema bastante bom. Então, eu acho que isso vai evoluir bastante como uma forma de agilizar a prestação da justiça à nossa população. E que a gente consiga estabelecer mecanismos de evitar essa judicialização tão grande que tem. Deixar a justiça para aqueles casos em que não há outra alternativa e consigamos resolver os nossos conflitos de uma forma extrajudicial, porque é mais barato e é mais eficiente. Os repelentes Vivaz-Alt protegem você e sua família de mosquitos e pernilongos com segurança e com eficácia. Conheça todos os produtos Vivaz-Alt, a escolha na sua Panvel. A Panvel mais próxima. A qualidade é Lifar, um grupo da DIMED, Panvel DIMED. Então, vou lhe deixar aqui um kit já para o seu veraneio, que está começando. O senhor veraneio em Atlântida? Em Atlântida. Então, aqui, o senhor e para a sua família. Em Arroio Teixeira. Maravilha. Muito obrigado. Tá bom, pode abrir aí que estão os produtos todos da Vivaz-Alt que o senhor encontra na rede Panvel. Olha aí, tem para toda a família. Para as crianças aqui, para as meninas? Para as crianças, para todo mundo aí. Beleza. Para as mulheres, para os homens, para as crianças, tudo aí no nosso kit Vivaz-Alt. Muito obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado pela oportunidade aí. Eu quero desejar ao senhor, à sua família, neste final de ano, um grande 2018. Que o senhor tenha o mesmo sucesso que vem lhe acompanhando lá da nossa Carazinho, né? O senhor é natural de Carazinho, que vem lhe acompanhando pela vida profissional, pela vida familiar. O senhor merece, é uma pessoa que, com tantos anos de vida e sempre lidando com pessoas, a gente já conhece os homens de bem e os homens que não são tão de bem assim e aqueles que são maléficos. O senhor é uma pessoa de bem, absolutamente correta, é companheiro, é leal e, portanto, merece toda a sorte e felicidade do mundo ao lado da sua família e de seus filhos. Muito obrigado, Paulo. É isso que nós desejamos aí. E a extensiva a todo o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e obrigado sempre pela oportunidade aqui, não só a mim, mas a tantos membros do Ministério Público, que a gente possa estar aqui nessa tribuna e se comunicando aí com a Acho que o que eu mais tenho população. Aqui é pessoas do Ministério Público e do Judiciário. Está aqui Roberto Bandeira Pereira, Eduardo Lima Veiga, Marcelo, Fabiano Dalazen, o Lênio Streck, o Paulo Olímpio Soares, ex-procurador-geral, o Mauro Renner, outro dia me cobrou, ele vai vir para o programa também, e o Ivori que não tem vindo, o Bastos que não tem vindo, o Armando Lotte que não tem vindo, quer dizer, são tantos. E vamos fazer Vamos com que eles venham aumentar mais. esse leque aí e também. Desembargador, então... São os caras brincam que eu gosto de general, não. Eu tenho mais general e procurador aqui do... Desembargador e procurador. É que eles fazem uma alusão ao Bolsonaro. Fala em Bolsonaro. Lula ou Bolsonaro, na sua opinião? Eu espero que eu não tenha que fazer essa escolha. Espero sinceramente. Sabe que foi feito por Gilberto Petri a semana, essa pergunta lá na Fiergues.
Bolsonaro ou Lula? Eu disse, pô, não me deixa mal, é a decisão que eu não gostaria que tenha que tomar na minha vida. Vamos esperar que não seja essa a nossa decisão. Tá certo. E o senhor é mais de centro ou está mais de centro-esquerda? Ou centro-direita? Nós buscamos a ponderação. Extremo eu sei que o senhor não é. Não. Nem dos lados. Não temos ainda bem que não temos digamos assim, essa pendência por uma extremidade. Nós tentamos aí buscar, e como chefe da instituição fica até complicado a gente se manifestar sobre esse viés político partidário. Mas a gente sempre tem uma linha bastante, eu acho que o país precisa evoluir, uma linha progressista e respeitado a sua tradição, mas buscar uma evolução e o progresso. Colorado ou gremista? Tricolor. Tricolor, né? Por isso o seu sorriso aí foi um ano muito feliz para o Grêmio. Muito obrigado ao Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Fabiano Dalazen, deste fim de ano que, como acontece tradicionalmente, a gente traz lideranças gaúchas para falar do passado, do presente e do futuro de suas instituições. Então, foi um prazer muito grande ter aqui o Ministério Público representado por seu Procurador-Geral de Justiça. Muito agradecido a sua atenção e vamos continuar aí nos festejos de fim de ano e na espera de 2018. Muito obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. E CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.